Boa noite a todos. Meu nome é Rubens Penha Cisne, sou diretor da FGV EPGA, Escola Brasileira de Economia e Finanças, também conhecida como Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho aqui ao meu lado o nosso diretor de ensino da pós-graduação, o professor Carlos Ellery. Do meu lado direito, Maria Silvia Bastos. Eu vou depois fazer a apresentação antes da fala dela, que vai ser a nossa pessoa a ter uma conversa com os alunos sobre trajetória profissional. E, no extremo direito da mesa, a professora Joísa Dutra, que é coordenadora do nosso mestrado profissional. Nós vamos dar início a mais uma cerimônia de formatura do nosso mestrado acadêmico, do nosso doutorado e do nosso mestrado profissional da EPGA. Eu peço a todos, por gentileza, que se mantenham de pé para a execução do hino nacional brasileiro, lembrando que o pavilhão nacional se encontra à esquerda do auditório.
Gostaria de abrir a palavra, então, para os representantes do programa de mestrado profissional e de mestrado acadêmico e doutorado. Boa noite. Boa noite aos senhores e às senhoras e aos representantes da mesa, professor Rubens, diretor dessa escola, doutora Maria Silvia, ex-aluna, que tanto nos honra em ter atendido ao nosso convite, que será brevemente introduzida pelo professor Rubens, e também o professor Carlos Eugênio, coordenador do programa de mestrado e doutorado acadêmico. Falo, na verdade, breves palavras em meu nome, né, representando a coordenação do programa de mestrado profissional, tarefa que divido formalmente com o professor Ricardo Cavalcante e informalmente também com a professora Tereza. E seria também importante destacar que essa turma, ela, na verdade, é acolhida nessa escola pelos professores coordenadores, então coordenadores do programa, professor Pedro Cavalcante, professor Marco Bonomo. Professor Pedro não pôde estar aqui essa noite, senão integraria essa mesa. Breves palavras, apenas gostaria de cumprimentá-los, né, pelo feito, cumprimentar aqueles atuais e que hoje serão titulados mestres, né, e também doutores. Cumprimento a todos. E só destacar que é uma satisfação para essa escola ver esses alunos tendo o coroamento dos seus programas respectivos e que, na verdade, essa escola tanto valoriza a capacidade de transmitir conhecimento de alta qualidade e que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento desse país através desses instrumentos tão sólidos. Então, boa noite, muito obrigada. Boa noite. Acho que hoje mudou um pouco o procedimento usual. Normalmente o pessoal primeiro fala sobre a instituição, aí cabe a mim cumprimentar os alunos, mas hoje, acho que mais tarde, as pessoas vão falar um pouco mais sobre a fundação, ainda que vocês conheçam bastante. Tá, eu quero, quando eu olho para vocês, né, e vejo a expressão no rosto de vocês, o que me vem à mente é a ideia de vim, vi e venci, que é vocês vieram aqui, vocês viram e vocês venceram. Não é fácil, a gente sabe que a gente não construi um programa que é para ser fácil. Tá? Os obstáculos são enormes. Começa com a dificuldade das matérias, que são difíceis, exigem de vocês toda a dedicação possível. E quando vocês acham que passou o sufoco, vocês caem no vazio, sei lá, ou na angústia da dissertação ou da tese. Tá? E não é fácil, são duas, eu acho, grandes pancadas seguidas que a gente dá em vocês. Eu não sei se a gente faz a coisa certa, mas eu queria dizer que imagino como palmada de pai, hoje em dia é proibido, eu sei, mas como algo como a ideia de educar, de fato, de tentar transmitir para vocês, eu acho que são os valores acadêmicos, valores de forma de pensar que a gente faz por vocês. Tá? Então, parabéns por superarem tudo isso e chegarem onde vocês chegaram. Tá? Uma outra coisa que eu queria dizer é agradecer a vocês por confiarem na gente. Tá? A gente sabe que não é fácil, vocês dedicaram muito do tempo de vocês se esforçaram, a energia de vocês, uma energia que a gente normalmente só tem na idade que vocês têm, e vocês colocaram tudo isso nas mãos da gente, confiaram que a gente podia ajudar vocês nesse processo. Então, muito obrigado. São a escola, são vocês que nos definem. Então, muito obrigado e parabéns. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa escola e sobre os programas. O programa de mestrado profissional, como colocou a professora Joísa Dutra, ele é um programa iniciado há 12 anos atrás e sempre, desde o seu nascimento até hoje, foi um programa com a distinção máxima que provê o nosso Ministério da Educação, que é a nota 5 da CAPES. Mas muito mais do que isso, é um programa que tem gerado para o mercado financeiro, para o setor real e também para o governo, muitas vezes,
profissionais que foram treinados nos instrumentos mais modernos à época em que estudaram. Porque a junção de pesquisa e ensino possibilita que o ensino não seja feito em cima de livros que foram escritos há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, com pesquisas de 30 anos atrás. Essa é a grande vantagem de se estudar numa escola que se baseia na pesquisa. É que ganha-se alguma coisa em torno de 30 anos, porque se você estuda numa escola que não se baseia na pesquisa, os livros vão traduzir um conhecimento antigo. E aí a depreciação não é interna, através do conhecimento, mas a externa, que se traduz pela obsolescência, passa a fazer com que o indivíduo, imediatamente após diplomado, já esteja defasado. Isso, felizmente, não ocorre com esse programa, e é com muito orgulho que nós temos os nossos formandos com bastante destaque. Esse ano que passou, nós tivemos um recorde de inscrições para o programa, mas tivemos que, através do controle de qualidade, restringir bastante a matrícula para que nós tivéssemos uma turma que honrasse a tradição do programa, com pessoas que realmente estavam dispostas a fazer um esforço razoável para conseguir manter a tradição do mesmo. Cabe também dizer, a professora Joísa já disse, que o programa foi fundado pelos professores Pedro Cavalcante, da EPGE, e Marco Bonomo, e hoje em dia nós temos também o professor Ricardo, que está aqui na primeira fila, e a professora Joísa como coordenadores. E com respeito ao nosso mestrado acadêmico e ao nosso doutorado, ele é um programa que já tem o seu jubileu de ouro, mais 3 anos. O programa tem 53 anos, através, olhando um pouquinho para trás, do núcleo de formação de economistas, que foi criado um pouquinho antes do mestrado e um pouco antes do doutorado, mas que, de certa forma, deram origem ao curso de mestrado. E é um programa também que tem as distinções que todos aqui já conhecem, a nota máxima da CAPES. Isso é muito importante, porque quando vocês os nossos alunos vão aplicar para empresas, eles mostram um currículo. E os currículos, hoje em dia, online, eles automaticamente atrelam ao nome do aluno o centro no qual ele se formou e automaticamente também atrelam a classificação da CAPES daquele centro. Então, os currículos têm essa distinção de automaticamente apresentarem uma nota máxima pela CAPES. Então, também eu gostaria de dar os parabéns aos formandos do mestrado acadêmico e do doutorado. Bem, e nessas ocasiões, nós sempre pedimos que esteja conosco uma pessoa que tenha uma experiência rica, tanto no setor público quanto no setor privado, né, com alguma interface com o mercado financeiro, também alguma interface com a economia internacional e, de preferência, que seja uma egressa da nossa escola. Mas hoje nós estamos transcendendo, estamos indo muito além disso, porque eu tenho aqui do meu lado a Maria Silvia, que, para começar, fez graduação na EBAP. Graduação na EBAP de administração pública. Naquela época, acho que não tinha o ED, Administração Pública e Empresas, era só EBAP. E aí, talvez, por alguma aula ou alguma coisa que viu em economia, encantou-se pela economia e passou da EBAP para a EPGE, de uma irmã para outra, que é a nossa escola de pós-graduação em economia. Eu me lembro bem da Maria Silvia, que era um ano à minha frente. Eu fui da turma... será que eu vou falar o ano? Não. Deve ter pelo menos aí uns 5 ou 6 anos, já que a gente se formou, né, Maria Silvia?
Eu fui de uma turma de um determinado ano, ela foi do ano anterior, e era uma turma muito interessante. Tinha o Gustavo Loyola, que depois foi presidente do Banco Central, tinha o Carlos Ivan. Não, o Carlos Ivan foi da minha turma. O Carlos Ivan fez doutorado comigo. Ah, fez doutorado com você, é verdade, formou. O Gustavo Loyola tinha o Antônio Figueiredo, Antônio Carlos Figueiredo, que fez 2 ou 3 operações de opções e enriqueceu. Ficou administrando a sua riqueza. Ficou administrando a sua riqueza e, curiosamente, os professores falavam, e talvez ainda falem, puxa, que pena que ele enriqueceu, era um grande talento, podia estar aqui conosco, trabalhando. Mas, naquele tempo, a inflação era alta, era muito fácil, era muito mais fácil, talvez, do que hoje, obter rápidas acumulações de ativos. Em particular, havia até dificuldade de operação com juro composto. Com uma inflação alta, a diferença entre juro composto e juro simples passa a ser bastante relevante. Então, era uma turma, tinha os irmãos Aterino, né, que os gêmeos do mestrado e vários outros. Aí depois veio a minha turma, também era uma turma que tinha o pai dos filhos da Maria Silvia, o Sérgio Ribeiro da Costa Vela, que depois foi diretor do Banco Central e criador do nosso sistema de metas de inflação. O Carlos Ivan também, que compartilhava a escola conosco, e vários outros, né, que alguns ficaram na fundação, outros foram para a vida acadêmica. Então, a Maria Silvia teve essa passagem pela EBAP, portanto, FGV, depois pela EPGE, portanto, FGV, depois foi para o IBRE, que também é da FGV, onde trabalhava no Centro de Estudos Monetários de Economia Internacional, com o Correia do Lago, o Luiz Aranha Correia do Lago, e fazia pesquisas. Depois disso, ela foi para a PUC, foi dar aula na PUC, foi junto com o IBRE, dava aula na PUC, e eu me lembro daquela época, Maria Silvia, até que você tinha a intenção de seguir uma carreira acadêmica estrita, né? Comecei um pós-doutorado em Economia e Matemática. Começou o pós-doutorado em Economia e Matemática no INPA, mas, felizmente para todos nós, ela enveredou por áreas mais executivas. E foi, então, nessa época, no governo da Zélia Cardoso de Mello e do Collor, foi para o Ministério, a Secretaria de Política Econômica, onde havia o Antônio Candir, que levou uma série de economistas para lá para fazer, estudar o Brasil, reestudar o Brasil. Eu me lembro que tinha uma história que um dos economistas que foi para lá batia na porta do Candir e falou: Candir, essa torneirinha aí que inventaram vai acabar com a nossa oferta de moeda. Vai voltar a inflação. Bem, e depois do Ministério da Fazenda, foi para o BNDES, trabalhando com Humberto Modiano, Eduardo Modiano, filho do Humberto, na privatização e também na parte externa. E depois foi para a Secretaria da Fazenda. Secretaria da Fazenda com o então prefeito César Maia. E o que é curioso é o seguinte, a Maria Silvia, quando estava na IPGE, eu pedi a ela permissão para dizer isso. Ela tinha um apelido de Mulher Nota 10, que naquele tempo tinha aquele filme Mulher Nota 10, só tinha 10. Aí tinha um professor na escola, que foi até diretor da escola, que era famoso por não dar 10. Aí todo mundo ficou, será que ela vai tirar 10 também com as pessoas? Tirou 10 com a professor. E aí, por conta disso, tinha esse apelido, Mulher Nota 10. Aí quando ela foi para a prefeitura, pegou a prefeitura com caixa de 5 milhões e deixou a prefeitura com caixa de 1,2 bilhões. E aí passou a se chamar não Mulher Nota 10, mas Mulher 1 bilhão, porque cresceu esse 1 bilhão. Depois, da Secretaria da Fazenda, foi para a Companhia Siderúrgica Nacional, e também para o Instituto Brasileiro de Siderurgia, onde recebeu um novo apelido, que era Dama de Ferro, observando a Margaret Thatcher. E, por último, aliás, depois dessa trajetória, portanto, eu já dei aí área acadêmica, área governamental, e agora
começando o setor real da economia, a Companhia Siderúrgica Nacional e a presidente da Icatu Seguros. Depois de todos esses desafios vencidos através da sua trajetória acadêmica, Maria Silva foi para como nomeada presidente da empresa olímpica municipal, que deixou esse cargo há algum tempo, mas fez parte também de vários conselhos de empresa, como, por exemplo, a Vale, a Petrobras, a Embratel, a Souza Cruz, etc. Então, qual é o objetivo dessa fala da Maria Silva? É que nós temos os alunos que estão se formando e que estão exatamente naquele ponto em que vão saber para onde que vão, quais são as perspectivas, como é que o setor privado se combina com o público, com o financeiro e assim por diante. Então, é sempre muito interessante ouvir uma pessoa que tem uma trajetória rica como essa. Então, por favor, eu pediria uma salva de palmas para a nossa convidada, Maria Silva. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Rubens. Eu falo que nada mais encabulante de alguém falar de você na sua frente, né? Uma coisa realmente... Mas, enfim, é um grande prazer, de verdade, estar aqui. Eu considero a Fundação Getúlio Vargas como a minha casa. Eu, de fato, passei aqui, sei lá, 14 anos da minha vida. E o meu objetivo, o meu planejamento de vida era ser acadêmica, de fato. Eu falo, a vida está aí para mostrar que planejar não é tudo, né? A gente tem que estar aberto para as oportunidades, para as coisas que acontecem. Mesmo que, no meu caso, eu tenha ido para Brasília, não porque eu queria, mas o Sérgio foi convidado também. Ele quis ir, né? Eu fui por causa dele, ele ficou lá poucos meses e voltou, e eu fiquei o resto da vida. A vida acadêmica ficou para trás. Mas, enfim, antes de mais nada, eu queria dizer dessa minha alegria de estar aqui, agradecer o convite. É realmente um prazer, é uma honra. Gosto muito de estar aqui próxima da casa. Você esqueceu de falar que eu fui do conselho diretor também da Fundação, longos anos. Então, sempre estive muito próximo à Fundação, quer dizer, grandes amigos, reencontro aqui colegas, professores. Fernando de Holanda orientou minha tese, né, de mestrado. Enfim, a econometria era uma área que eu, até hoje, gosto muito, que foi utilíssima para mim na Icatu Seguros, estatística. E a vida, isso acho que é uma das coisas já importantes da gente falar, né? Na vida tudo se complementa e o conhecimento é sempre uma coisa flexível, né? Você aprende uma coisa que você acha que, de repente, você não vai ter utilidade, anos depois aquilo se encaixa na sua vida, e isso é de uma beleza incrível. E, em segundo lugar, eu queria parabenizar todos que estão aqui. É uma noite certamente de conquista, uma noite alegre. Parabéns a vocês, aos seus familiares, e desejo que vocês tenham trajetórias incríveis nas vidas profissionais de vocês. Eu acho que o Rubens já falou tudo, né, Rubens? Não me deixou muita coisa. Eu nem estava preparada para falar, então vou falar um pouco para vocês o que, assim, que eu aprendi, umas breves palavras na minha vida profissional, da importância que foi essa casa para mim, do que eu aprendi aqui. As pessoas sempre se surpreendem com uma trajetória tão diversificada como eu tenho. E, realmente, a minha vida, quando alguém me pergunta assim, o que você está planejando fazer agora? Eu falo, olha, eu já desisti de planejar, porque as coisas acontecem e eu tenho curiosidade pelas coisas, eu gosto de desafios, aprendi com o tempo que eu gostava muito da vida acadêmica, mas eu sou muito melhor executiva do que acadêmica. Eu gosto de trabalhar com time, eu gosto de entregar, eu gosto de mudar as coisas, gosto de transformar realidades. A última coisa que eu acabei de fazer foi estruturar a Empresa Olímpica Municipal, que é uma empresa que está coordenando as Olimpíadas pela Prefeitura do Rio. Fiquei 3 anos com o prefeito Eduardo Paes, que eu conheço desde a época que fui secretária de Fazenda. Ele era o prefeitinho da Barra, está fazendo um trabalho incrível agora, com todos os investimentos na cidade, com um legado que vai ser transformador. Então, quando me perguntam assim, como é que você conseguiu, né, ser secretária de Fazenda, virar presidente de uma siderúrgica, depois ser presidente de uma seguradora, fazer coisas tão diversas. E eu aprendi que a base que a gente tem, a base de conhecimento, é uma coisa que te dá uma plataforma que te torna possível encarar qualquer desafio. Ninguém tem a pretensão de saber tudo, e não é para saber tudo mesmo. Eu aprendi isso na prática, e, principalmente, já tinha encarado desafios importantes antes da CSN, mas talvez assim, o maior choque realmente que eu tive foi quando eu aceitei ser presidente da siderúrgica, saindo da Secretaria de Fazenda. Eu estava grávida de 4 meses, de gêmeos. Então, vocês imaginam ser presidente de uma siderúrgica, grávida de 4 meses,
de gêmeos, não era, era um monte de coisa ao mesmo tempo. E a primeira vez que eu fui à usina, porque eu não conhecia a usina siderúrgica, eu fiquei me perguntando o que eu estava fazendo ali. E que malucos eram aqueles que tinham me convidado para esse lugar, porque eu não conseguia entender nem o que as pessoas falavam. Era uma coisa, engenheiro siderúrgico, a empresa tinha acabado de ser privatizada, então era um pessoal técnico, engenheirão mesmo. Eu, obviamente, não sou engenheira. Eles olhavam para mim, eu olhava para eles. Não tinha mulher na usina, tinha 0,2% dos 13 mil funcionários eram mulheres. Quando eu saí, era 0,5% dos 9 mil funcionários. Mas, enfim, e eu fiquei assim, gente, eu preciso aprender esse negócio. Ficava estudando nos fins de semana, aquelas nomenclaturas, bobina quente, bobina frio, zincada, desesperada por entender aquilo. E, com o tempo, eu fui vendo que aquilo não era necessário, aquilo não era importante. Por quê? Porque eu jamais ia ser engenheiro, eu jamais ia substituir aqueles caras, que eu tinha que fazer uma coisa diferente. Eu tinha que levar para eles o que eles não tinham, que era a minha capacidade de gestão, era a minha capacidade de mudança, de aglutinação, de integração. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei lá 6 anos e foi uma coisa assim muito transformadora, porque a gente mudou o ambiente da companhia, a forma de trabalhar, e eles se chegaram tanto para mim que, quando eu saí da CSN, eles chamavam o pessoal de chão de fábrica, peãozada, chamava o seu supervisor de doutor e me chamava de você. Eu fiquei tão próxima de todo mundo. Foi um case. E eu aprendi ali que você, na verdade, seja em que carreira que você siga, o importante é você ter as pessoas certas junto com você, formar o time correto, estar aberta para aprender. E, se você for para a vida executiva, saber fazer gestão. Quer dizer, executivo é ser gestor de processo e de pessoas. E, quando eu entendi isso, as coisas ficaram mais fáceis. Quando eu entrei na Icatu, procurei entender qual era o processo do seguro e ter as pessoas certas que me trouxessem a capacitação técnica, que eu certamente não tinha e nem tenho a pretensão de ter. Então, eu sempre acredito a minha forte base acadêmica, eu sempre gostei de estudar. Eu tenho pena de nunca mais ter estudado. Eu sempre, de vez em quando, me dá vontade. Vou tirar um ano e vou voltar a estudar. Ainda vou fazer isso, porque eu reconheço que essa formação que eu tive na IBAP, na IPGE, dando aula, eu dei aula 7 anos na PUC, até encontrei aqui com um ex-aluno meu de econometria, está aqui. E dar aula é uma coisa que te ensina muito, né? O primeiro dia que eu dei aula na PUC, eu nunca esqueci, que eu entrei na sala. Era uma turma de finanças públicas, 50 alunos, naquele auditório da PUC, e eu tinha, sei lá, 20 e pouquinhos anos, e eu entrei em pânico. Aí eu fui para o banheiro, num nervoso enorme, fiquei trancada lá no banheiro uns 15 minutos, para me recuperar, ter coragem de encarar aquela turma, que era uma turma que tinha, a maior parte era repetente, tinha pego um professor que era um carrasco, então estava todo mundo em pé de guerra, me deram de presente para a minha estreia, essa turma. E, para mim, foi uma coisa assim, importantíssima, porque eu aprendi mais do que eu sabia de finanças, eu aprendi a me colocar, aprendi a ser questionada. Então, 7 anos de trabalho como professor também foram extremamente importantes para a minha vida futura. E eu acho que a beleza da nossa vida profissional, pelo menos comigo aconteceu isso, foi sempre ver que cada experiência agrega e se encaixa à outra. Isso foi uma coisa incrível. Só para encerrar, voltando para o começo, quando eu fui trabalhar em Brasília, e eu realmente não queria ir, eu estava fazendo um pós-doutorado em Economia e Matemática no INPA, dava aula de econometria no mestrado da PUC, nada mais distante do trabalhar do governo que isso, né? E eu fui para lá, eu nunca tinha tido um cargo nenhum. Eu falei, o que eu vou fazer nesse lugar, né? Todo mundo deve saber tudo, deve entender tudo. E foi muito prazeroso eu ver, em muito pouco tempo, eu trabalhava na área externa aqui no IBRE. Então, eu conhecia muito, e era um tema meu frequente, não só a questão de déficit público e de inflação, macroeconomia, mas também os acordos com a FMI e a negociação da dívida externa. E eu vi que, em pouco tempo, esse meu conhecimento foi muito valioso para aquela equipe que ia fazer a negociação da dívida e acordos com a FMI. Então, rapidamente, eu me integrei a essas equipes, passei a fazer parte desse processo e vi como é importante a gente saber a coisa do ponto de vista teórico, né? Você tendo essa base, você acaba fazendo a diferença de alguma forma. Então, em breves palavras, eu acho que talvez um pouco da minha vivência, da minha experiência, ainda pretendo fazer a diferença em muitas coisas, se possível, e morrer fazendo a diferença, porque eu adoro, é o que eu gosto de fazer, e acredito muito do que eu consegui,
a essa escola, a EBAP, a IPGE, a essa casa, a Fundação Getúlio Vargas. Então, obrigada de novo pela oportunidade. Desejo assim, tudo de bom para todos vocês, muito sucesso, muita alegria. Façam o que gostem, que vocês certamente vão fazer bem feito e vão ser muito felizes. Obrigada. Muito obrigado, Maria Silvia, de trazer essa experiência de tantos anos, depois de deixar aqui a nossa escola, para os nossos alunos que estão se formando. Eu só quero dizer que eu comecei bem novinha, tá? Por isso que eu fiz tanta coisa. Eu também. Eu pediria, então, a Érica Diniz Oliveira e Rafael Moura que façam, por favor, o discurso do representante do doutorado. Prezados senhores e senhoras, boa noite. Professores dessa escola, os quais saúdam as pessoas do diretor de pós-graduação de Economia, Rubens Cisnes, e dos professores Carlos Eugênio e Joísa Dutra, que compõem a mesa. Maria Silvia, caríssimos colegas. Estamos aqui como oradores dos doutores de Economia. Somos 2 para esta árdua tarefa de representar 7 alunos. Este pequeno número reflete o grande desafio que é fazer um doutorado na Escola de Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas, adiando a nossa vida profissional, geralmente sem visar uma perspectiva de ganhos maiores. O que pode parecer um contrassenso de início, estudar mais 4 anos, ou mesmo 5 anos, e atrasar essa vida financeira, explica-se pelo desejo de conhecimento e pela ambição de contribuir para a construção deste. Explica-se pelo desejo de obter respostas a perguntas antigas ou a perguntas recém-formuladas por nós mesmos. Explica-se pela delícia que é conseguir resolver um problema difícil, pelo saborear da construção de uma hipótese, da possível constatação, pelo sentimento de beleza em expressões cheias de símbolos, ou em gráficos que aparentam ser apenas uma simples reta, mas que têm uma infinidade de significados para nós. Falando assim, parece que vivemos num mundo à parte e que tudo são flores. Nada mais longe da realidade. Como disse, trata-se também de uma ambição, e esta só existe para coisas difíceis de se obter. A pesquisa, caros, é um caminho árduo e incerto. Meses de dedicação e esforço podem vir por água abaixo ao constatar que um erro foi feito no início dessa caminhada. Há diversas encruzilhadas e caminhos errados, e às vezes é fácil deixar bater e pensar que não é capaz. E não se esqueçam que ainda há no doutorado aquela dificuldade adicional das coisas feitas pela primeira vez. Lembre-se, senhoras e senhores, de que a principal função de um doutorado é formar cientistas. Como economistas, alguns de nós querem saber qual o melhor curso que um indivíduo pode tomar, mesmo que de modo egoísta. Já outros se preocupam com a distribuição de renda e em como chegar a algum tipo de ótimo social. Estes 2 extremos são apenas exemplos dos tópicos que nos interessam e que procuramos ver além das aparências, tentando não nos deixar levar por falsas esperanças em relação ao comportamento de cada um. Mas não é só da construção de conhecimento que vive o doutor em economia, e nossa atuação também pode se dar fora da academia, pois continuar fazendo pesquisa é uma decisão individual. Acreditamos que o aprofundamento e amadurecimento destes temas possam fortalecer nossas instituições públicas e privadas e, independente do caminho tomado, esperamos que nós, aqui presentes hoje, possamos dar nossa contribuição depois dessa longa caminhada. Sim, conseguimos terminar nosso doutorado, mas, felizmente, não o fizemos sozinhos. E hoje, além de celebrarmos essa conquista, também é um dia para agradecermos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos nossos pais. Vocês foram muito mais do que importantes, foram fundamentais. Sem o apoio e o amor de vocês, tudo teria sido muito mais difícil, ou talvez até impossível,
talvez não estivéssemos aqui hoje. Muito obrigada. Agradecemos também aos nossos familiares, aos nossos amigos e a todas as pessoas queridas de nossas vidas, que tantas vezes torceram por nós e vibraram conosco a cada desafio vencido. Por nos desejarem bem, todos vocês pagaram também um custo para que nós recebêssemos o benefício. Torna-se também imprescindível agradecermos a nossos orientadores e a todos os professores. Muito mais do que modelos econômicos ou teoria, vocês nos ensinaram sobre uma maneira de se ver a vida, nos incentivaram, torceram por nós e nos ajudaram a compreender um pouco mais o mundo que nos cerca. Estendo também nossos agradecimentos a todos os funcionários da Fundação, essenciais para o funcionamento dessa instituição. Muito obrigada às secretárias, ao pessoal administrativo, aos bibliotecários, aos porteiros, aos seguranças, às recepcionistas. Por fim, gostaríamos de agradecer também a essa instituição, a Fundação Getúlio Vargas, em especial a Escola de Pós-Graduação em Economia. Foi árduo o processo de integrarmos o seu corpo discente, mas, ao mesmo tempo, foi um grande privilégio fazermos parte desta casa, cuja reputação e carinho levaremos sempre conosco. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado, Érica e Rafael, por trazerem aqui a visão dos alunos que passam pelo nosso programa, com muita clareza. Essas palavras depois ficam na cabeça da gente, porque são palavras de alunos que passaram por toda essa trajetória. E eu achei particularmente importante essa menção aos pais. Nas formaturas de graduação, elas têm algumas dessemelhanças em relação à formatura de pós-graduação. A primeira é que na graduação tem mais choro, curiosamente. A liturgia é diferente também. A liturgia da graduação é maior. Há mais tensão um pouco no ar. Essa já é uma formatura um pouco menos tensa. É um ritual menos tenso. Mas essas mensagens, elas traduzem coisas muito importantes, que é a visão dos nossos alunos, como eles veem o curso, como eles veem os professores, e mais importante do que tudo, como eles veem o tempo da vida deles que foi alocado na instituição. Isso a gente não esquece, isso a gente mantém na cabeça para tentar sempre tornar essa experiência a mais agradável possível e a mais produtiva possível. Então, muito obrigado. Eu vou pedir agora ao Rodrigo Bonfim de Andrade que faça, por gentileza, o discurso do representante do mestrado acadêmico da EPGE. Boa noite. Senhoras e senhores, caros formandos, senhores membros da mesa, todos os presentes, caríssimos amigos, chegamos ao final de um grande feito. Ainda que não tenhamos caído a ficha, o dia de hoje representa um marco em nossas vidas. Concluir um programa como o de mestrado ou doutorado da escola da Fundação Getúlio Vargas representa uma conquista de porte pela qual todos vocês estão de parabéns. A minha missão com essa fala é representar nada menos do que aproximadamente 14 a 20 pessoas da nossa turma de formandos de mestrado da EPGE. É uma missão de peso. E a minha intenção vai ser transmitir um pouco do que significou passar esses 2 anos e uns quebrados fazendo o grande e famoso curso de mestrado da Escola de Pós-Graduação em Economia. Além disso, agradecer a todos aqueles que tiveram um papel ao longo dessa jornada. O mestrado na EPGE é a narrativa de uma escola de vida. Foram 2 anos de aprendizado profundo e mudança
E às vezes nem nós nos damos conta do quanto nós mudamos. Quando nós fomos aceitos em 2012, após a dura batalha da ANPEC, nós tínhamos uma vaga noção do privilégio que viria a ser estudar numa escola de tradição e reputação de proporções épicas, como a EPGE. Para muitos, o programa significou o início de uma nova fase em suas vidas. Em uma nova cidade, novas responsabilidades, contas, preocupações domésticas, saber se virar e se cuidar. Para todos, eu acredito, o programa foi como uma grande missão, uma jornada individual pelos caminhos da teoria econômica e um primeiro contato com pesquisa acadêmica de altíssimo nível. O mestrado na EPGE é um desafio não trivial, senão o maior desafio que a maioria de nós já enfrentou até então. Um desafio que nem todos conseguiram chegar até o final, mas estes também não foram esquecidos. Concluído ou não, o que importa é que chegamos na EPGE, moços e moças, e saímos homens e mulheres. Agora, atendendo a solicitação um pouco do professor Rubens, que falou que a mensagem de formatura tem que transmitir um pouco do que foram esses 2 anos, é a esse propósito que eu vou dedicar essa parte da minha fala. O nosso primeiro ano na EPGE, ele representa uma espécie de choque inicial. A gente chega da graduação achando que sabe tudo de economia. Esse fato é perceptível pela empolgação que as pessoas demonstram nas primeiras matérias do ano. A participação intensa nas aulas, as perguntas e a ânsia de contribuir a todo momento com opiniões. Conforme o ano vai avançando, as aulas vão dando espaço ao silêncio, característico de quem gradativamente vai adquirindo a humildade de saber o quanto não se sabe. Houve momentos difíceis, momentos de desespero diante do desconhecido, como, por exemplo, o nosso primeiro contato com o famoso lema de Zorn, em que chegávamos a rir de nós mesmos e perguntávamos por que nós fomos parar ali e aceitamos aquela tarefa aparentemente insuperável. Por outro lado, houve também momentos de autossurpresa e momentos de triunfo, como no ato de entregar uma lista de exercícios tão grande a ponto de ser encadernada, concluir a 20ª página de uma prova, frente e verso, ou descobrir que foi aprovado numa disciplina antes dada como perdida. Acima de tudo, criamos a cultura de que, afinal, éramos todos como se fossem macacos, no mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade. Mas até a tempestade teve seu fim, e o primeiro ano acabou naquele incrível 20 de dezembro de 2011. Vocês devem saber por quê. Já o segundo ano foi pouca coisa mais tranquilo. Foi um ano de trabalho árduo e perseverante. Foi um ano de amadurecimento, um ano de ter ideias próprias e de descobrir o nosso potencial como futuros pesquisadores. Foi também um ano de grandes decisões para algumas pessoas, permanecer ou não no doutorado, aplicar para o PhD, ou decidir o que fazer da vida. No segundo ano, nós confrontamos a missão de produzir uma tese. Nessa empreitada, por vezes aos trancos e barrancos, nós aprendemos que para conduzir pesquisa é preciso mais do que uma boa pergunta. E essa por si já é difícil o suficiente. É preciso estar preparado para dias bons e para dias ruins. Para dias de entusiasmo, dias de pessimismo. Dias em que a demonstração não sai, dias em que os dados levam a melhor, dias em que o modelo computacional simplesmente não roda. Nessas horas, vem a vontade de desistir, mas, afinal, como um dia disse um velho sábio, dessa forma pensam todos os que passam por tempos assim, mas não cabe a eles decidir. Tudo que eles têm que decidir é o que fazer com o prazo que lhes é dado. Assim fizemos, defendemos e estamos aqui hoje, felizes da vida, fazendo a contabilidade do portfólio de lições que levamos dessa experiência. Entre os vários ativos que adquirimos, eu posso elencar. Número 1, a força da disciplina e da perseverança no longo prazo. Número 2, a importância da teoria para nós tomarmos decisões bem embasadas. Número 3, a rocha, que representam as amizades. E número 4, o real valor do tempo livre.
estava escrito cerveja, mas eu achei que não seria apropriado, mas tempo livre, então. É evidente que ao longo dessa trajetória não fizemos tudo sozinhos, por isso eu prossigo para dar os devidos créditos a todos aqueles que se fizeram presente ao longo dessa jornada. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus por me dar forças, pela graça de concluir essa etapa. Eu agradeço aos professores, grandes mestres e amigos nessa jornada, por todos os seus ensinamentos e as orientações, e pelo tempo despendido, pela paciência com o processo de iniciação desses jovens pesquisadores. Cheio de percalços. Obrigado por nos ajudar a superar esse desafio e por acreditarem em nós. Aos pais, mães, namoradas e namorados, familiares, amigos e todas as pessoas queridas e próximas que conviveram de perto ou à distância durante essa caminhada. Obrigado pelo apoio, pela compreensão e pela fé em nós depositada. Agradeço à Fundação Getúlio Vargas pela estrutura, pelo voto de confiança e por ter sido um segundo lar durante esses 2 anos. Aos funcionários da FGV, da Secretaria, do Núcleo de Informática, da Segurança, dos serviços de copa e de limpeza, o seu trabalho foi essencial para o nosso bem-estar durante esses 2 anos e não será esquecido. Eu agradeço também ao contribuinte brasileiro pelo financiamento do nosso capital humano, via bolsas da CAPES e do CNPq. Eu acredito que esse investimento gera, da nossa parte, um compromisso para com a sociedade, de criar valor e contribuir com o desenvolvimento da nação. Por último e especial, eu agradeço aos amigos e colegas de turma por tê-los conhecido em minha vida, pela oportunidade de ter convivido durante 2 anos com pessoas tão excelentes. Nossos caminhos agora se separam. Alguns de nós não puderam estar conosco hoje, pois já seguiram, por exemplo, por um caminho muito mais longo e difícil, mas não menos glorioso, que é o do PhD no exterior. Eles estão, porém, presentes conosco em pensamento. Outros continuam no nosso convívio, tendo optado, como eu, por prosseguir com o programa de doutorado da IPGE. Outros ainda seguiram para o mercado de trabalho, que envolve uma sequência de desafios inteiramente novos. Seja qual for o caminho, levamos conosco mais que um diploma, levamos um legado. Tivemos o privilégio de estudar em nada menos que a melhor escola de economia do Brasil. O mestrado, cuja conclusão nós celebramos hoje, abre portas, magnifica o nosso futuro profissional e nos coloca em um novo patamar de jogo, mas também embute, eu acredito, de um senso de responsabilidade. E é nesse espírito que eu deixo a minha mensagem final. O Brasil precisa de pessoas pensando e trabalhando no sentido de reformar suas instituições, no sentido de aprimorar o desenho de seus mercados e no sentido de reduzir as suas ineficiências. Seja por parte de acadêmicos, seja por parte de financistas, consultores ou servidores do setor público. Por isso, eu convoco os formandos da IPGE à consciência de que, em algum momento de suas vidas, retornem esse investimento à comunidade e contribuam com o seu talento para fazer do nosso país um lugar melhor. Parabéns a todos e obrigado. Rodrigo, muito obrigado pelo seu discurso. É interessante porque talvez seja a primeira vez que eu ouço uma coisa muito importante que você falou e muito correta, que é o agradecimento ao contribuinte brasileiro. Somos todos nós. Isso é importante. A gente poderia até fazer uma coisa, o contribuinte do imposto direto, ou o contribuinte do imposto indireto, ou do imposto inflacionário, porque muitas vezes eu vejo na direção da escola que não há
uma percepção de que a alocação desses recursos é uma alocação que requer, no país que a gente vive, realmente um retorno bastante elevado, porque principalmente no caso do contribuinte do imposto indireto, que pode ser um cidadão com uma renda que mal dá para comer, mas está pagando imposto indireto, a alocação desses recursos tem que mais ou menos corresponder ao sacrifício que faz aquela pessoa para que nós possamos obter esses recursos. Muito bem colocado, Rodrigo, acho que é isso mesmo. No que você falou sobre a questão da liberdade, que eu anotei aqui, você falou a disciplina, a teoria e o valor do tempo livre. O tempo livre, esse sentimento de liberdade para um aluno da escola, talvez para um acadêmico, a minha visão, ele tem um sentido um pouco estoico. É uma liberdade que representa mais o sim, que representa mais o entendimento de por que aquela situação que nós vivemos está ali para ser vivida, do que exatamente o não, que é aquela tentativa de negar o mundo como ele é. Então, essa liberdade que se consegue através da introspecção da academia e um pouco da filosofia e da ciência, é uma liberdade muito importante e muito singela e muito difícil de obter, que é uma liberdade da aceitação, da visão das coisas que acontecem sob o ponto de vista dos seus motivos. Esse talvez seja o grande diferenciador da carreira acadêmica, é que a gente consegue, acho que a Maria Silvia passou por isso, a gente consegue essa liberdade de ver as coisas de uma forma construtiva e não de uma forma negativa. Isso eu achei muito interessante na sua colocação. Nós vou pedir ao Leandro Nogueira, por favor, que faça o discurso do representante do nosso mestrado profissional. Senhoras e senhores da mesa, convidados, caros colegas, boa noite. Foi com imensa satisfação e efusiva alegria que aceitei este último desafio nessa longa, árdua, penosa, desgastante, porém gratificante caminhada que foi este mestrado profissional em Finanças e Economia Empresarial. Inicialmente, dirijo-me aos convidados que hoje aqui se encontram para, de uma forma muito especial, agradecer pela presença, não apenas hoje aqui, mas pelo apoio em todo esse tempo. Convido-os a aproveitar conosco este momento, pois esta conquista é de todos nós. Agradecemos também à FGV, essa instituição de renome e que há anos vem formando profissionais de altíssima qualidade para os mais diversos mercados. Deixo também o meu muito obrigado aos nossos professores e orientadores por todo o conhecimento compartilhado. Obrigado também ao Vitor e à Gisele, que diariamente nos acompanharam. Mas do que se trata um mestrado profissional em Finanças e Economia Empresarial? Para aqueles que não sabem, eu respondo. O curso de mestrado profissional em Finanças e Economia Empresarial da FGV-EPGE proporciona formação sólida e aprofundada, aplicando as mais modernas teorias de economia e finanças às atuais questões do mercado financeiro, organização empresarial, políticas econômicas e áreas afins. O programa foi criado em 2001, em uma associação entre a FGV-EPGE e a FGV-EA-ESP, e nutre-se da base acadêmica do doutorado desses centros. Para garantir a excelência acadêmica e a rigorosa abordagem técnica do tema, o curso reúne o mais experiente e qualificado corpo docente do Brasil na área de economia e finanças, constituído integralmente por PhD e doutores. As aulas são ministradas por professores da FGV-EPGE, FGV-ESP e professores convidados com formação semelhante, sendo uma pós-graduação stricto sensu, tem duração de 2 anos e concede título de mestre aos seus graduados. Com seu diferencial teórico, o curso potencializa a carreira dos seus alunos, capacitando-os para o dia a dia empresarial a partir da aplicação prática do conteúdo aprendido em sala de aula. Bom, com medo de não descrever o curso de forma correta,
apenas reproduzir aqui a descrição contida no site. Como acredito ser do conhecimento de muitos, não sou dado à arte da escrita. Sou formado em engenharia e me expressar através de textos definitivamente não é um dos meus fortes. Sendo assim, perdoem-me pelo provavelmente enfadonho texto que se segue. Há pouco mais de 2 anos, iniciava-se mais uma turma deste mestrado, lotada, diga-se de passagem. Lembro-me como se fosse hoje do primeiro dia de aula, quando faltou lugar na sala, tamanha era a quantidade de alunos matriculados. E era uma turma tão grande quanto heterogênea, com alunos oriundos das mais diversas formações. Mas, apesar de sermos tão heterogêneos em nossa formação, acredito que nossas expectativas e objetivos, quando nos matriculamos neste curso, eram bastante semelhantes. E esta é uma conclusão bastante óbvia, acredito eu. Matriculamos-nos todos ávidos pelo conhecimento e determinados a nos formar com um desempenho extraordinário em todas as cadeiras, extraindo o máximo de cada aula, aproveitando da melhor maneira possível a experiência de cada professor. E essa era a nossa cabeça no primeiro dia de aula. No entanto, não realizamos na largada quando mentalmente fizemos todos aqueles planos mirabolantes que o conhecimento não é uma via de mão única, não é uma dádiva, ele não é passado por osmose, não depende apenas da capacitação do corpo docente. O processo de aprendizado não é algo trivial. Muito pelo contrário, é denso. E como já mencionei, é longo, árduo, penoso, fadigante. É necessário dedicação, determinação, entrega, comprometimento, renúncia. E como se não bastasse toda essa dificuldade intrínseca, este é um mestrado profissional. E, por definição, tínhamos que dividir nosso tempo com o nosso emprego. E o mestrado jamais poderia ser utilizado como desculpa por não entregar nossas demandas do dia a dia e vice-versa. De fato, em pouco tempo, todo aquele entusiasmo do início foi dando lugar a um constante conflito interno, onde a vontade de desistir muitas vezes quase falava mais alto do que a vontade de concluir o curso. Fazer um mestrado profissional não é uma tarefa nada fácil. Tivemos que nos desdobrar para que conseguíssemos dar conta de todas as nossas obrigações, nessa que agora seria uma jornada dupla. E assim, ao longo do curso, o sabor de cada trabalho entregue, cada prova concluída, de cada crédito encerrado, ficava cada vez mais saboroso. E quantas vezes a força para continuar a jornada, para fazer aquela bendita lista, para estudar para aquela prova de matéria infinita, para não desistir e entregar os pontos, vinha de fora, dos nossos companheiros, que ombro a ombro trilharam este caminho conosco e que não nos deixavam desistir. E assim, aula a aula, lista a lista, trabalho a trabalho, prova a prova, matéria a matéria, período a período, íamos concluindo o nosso curso até chegar, finalmente, o último e talvez o mais penoso de todos os desafios, qual seja escrever a tão falada dissertação de mestrado. Eu diria que escrever uma dissertação de mestrado é uma experiência de vida, algo que marca e que dificilmente esqueceremos. No começo, não temos noção da densidade desta última tarefa, a ponto de cometermos a gafe de algumas vezes dizer: já estou terminando o mestrado, só falta dissertação. Acredito este ser um dos piores empregos do só em uma sentença. Tamanha a complexidade desta última e gigantesca tarefa. Mas após escrever a dissertação, reescrever após a revisão do orientador, apresentar para a banca, reescrever com todas as observações da banca e finalmente entregar a versão final, pasmem os senhores, terminou. É isso mesmo, terminamos, senhores. Muito bem, senhores. Quer dizer, permita-me corrigir o meu linguajar. Mestres, aqui estamos no final de mais esta etapa, entrando para um grupo cada vez mais seleto, num país de dimensões continentais, mas de estatísticas tão decepcionantes quando o assunto é educação. Por exemplo,
mestres e doutores representam menos de 0,5% dos brasileiros. No entanto, aqui falo para um privilegiado grupo, dotado de grandiosa formação e capacitação, e capacitado a acessar as maiores e melhores oportunidades que este país pode oferecer. E ainda afirmo, sem medo de errar, que falo aqui para a futura liderança deste país, nos mais diversos campos de atuação, do empreendedorismo, do empresarial, industrial, comercial, político, financeiro, acadêmico, dentre outros que não me vem à memória agora. E sendo assim, sinto-me na obrigação de lembrá-los da tamanha responsabilidade que ora pesa em nossos ombros, que através do nosso trabalho, conhecimento, empenho e influência, possamos ajudar a fazer deste país de medidas gigantescas um país gigante também em suas estatísticas, fazendo a nossa parte para torná-lo mais produtivo, mais eficiente, mais honesto e mais austero. Que sejamos verdadeiros incentivadores da qualificação profissional, da busca pelo conhecimento e do estudo. Que possamos empenhar nossas profissões com a excelência que agora, muito mais do que antes, nos será cobrada. E assim, contribuir para o real crescimento e desenvolvimento deste país. Mestres, hoje é dia de comemoração, de alegria, de festa, mas que possamos também refletir sobre o que faremos com tudo isso que temos em nossas mãos. Mestres da turma de 2014 do mestrado profissional em Finanças e Economia Empresarial, deixo aqui os meus mais sinceros parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro Nogueira, pelo discurso, que foi muito interessante, não foi nem longo, nem árduo, nem penoso, nem fatigante, nem enfadonho, pelo contrário. Eu fico um pouco temeroso que as pessoas da audiência achem que os nossos cursos são muito difíceis, depois de ouvirem os vários discursos. Só uma observação sobre o mesmo. O conhecimento, o método que a gente tem na IPGE, e a Maria Silva trilhou a trilha dos alunos do Mário Simas comigo, ele tinha a ideia, fazendo com as mãos, de que o conhecimento não se faz assim, mas sim assim. Ou seja, não se doutrina colocando nada na cabeça dos alunos aqui. Não se tenta colocar fatos já feitos, mas sim o conhecimento assim, socrático, no sentido de que os professores provocam, mas, além de provocar, eles proveem o instrumental. E quando você aprende através da provocação e do exercício do instrumental, por algum motivo, a memória fica por muito mais tempo. Aquela depreciação interna, que se chama perda da memória do que a gente aprende, ela é menor do que quando você aprende com a pessoa tentando colocar alguma coisa na sua cabeça. Então, a gente tenta tirar. A gente provoca, dá os instrumentos e tenta tirar. E talvez, exatamente por isso, é que é um procedimento difícil você, a partir de uma provocação, responder. Mas é um investimento que tem um retorno muito grande, porque a gente não esquece, fica com o desenvolvimento é inato à pessoa, ao passo que as ideias que se obtêm por doutrinação não são. Então, esse desenvolvimento, como Maria Silvia colocou, quer dizer, a gente vai para exercer inúmeras atividades e ele está lá, aquele instrumental a gente não perde. Eu acho que é uma dificuldade salutar, uma dificuldade gostosa, né, que vai valer para sempre depois. Bem, então, eu gostaria de fazer agora a distribuição dos diplomas. Temos início a chamada dos formandos do programa de mestrado profissional. Amanda Sanches. Bernardo Antunes Maciel Vilela.
Bruno Carlos Rodrigues Coelho. Bruno Matiello Francisco. Carol Dick. Felipe Nobre Ferro e Silva. Guilherme Augusto Salgado. Leandro Nogueira. Leonardo Baran de Melo Alvarenga. Marcos Barreto de Faria Pinho. Mariana Omari Romani. Melanie Siqueira. Mendonça Siqueira. Natália Belfort. Natasha Gettner Levin. Paulo Ramiro Sampaio Fernandes. Rafael Rodrigues Carvalho. Simone Jäger Patrocínio Bono. Formandos do mestrado acadêmico. Bruno Ricardo de la Libera. Ana Amaral de Almeida. Felipe Castor Cordeiro de Souza. Fernando Antônio de Barros Júnior. Gustavo Moreira de Souza. Letícia Clós Silva. Lucas Pimentel Vilela. Rafael Amaral Ornelas. Rafael de Braga Castilho.
Rafaela Matos Gonzalez. Rodrigo Bonfim de Andrade. Thalita de Moraes Gonçalves Silva. Valdemar Rodrigues de Pinho Neto. Formandos do doutorado: Alexis Maca. Érica Diniz de Oliveira. Murilo Rezende Ferreira. E Rafael Moura Azevedo. Bem, então, é isso. A trajetória dos alunos na nossa escola se encerra hoje, mas, evidentemente, não o aprendizado deles. Para os alunos que estão se formando, que já estejam se sentindo assim um pouco tristes de deixar a nossa escola, amanhã, às 8 da manhã, vai haver uma aula de processos estocásticos com o professor Paulo Klinger. Todos estão convidados para não se sentirem isolados, etc. Bem, na verdade, é preciso entender que vocês estão simplesmente no mesmo barco que nós aqui estamos, que é o barco que todos estão hoje em dia, da necessidade do aprendizado constante. Antigamente tinha aquela história que o sujeito se formava, aí ele se dava ao luxo de realmente parar de estudar. Mas hoje em dia não existe mais essa possibilidade, em função de mudanças tecnológicas, depreciação do que a gente aprende e da concorrência internacional, que é sempre muito grande. Nessa última parte, eu não quero me alongar muito, porque nós vamos ter lá fora tempo para conversar, existe sempre a questão dos agradecimentos, né? Eu gostaria de iniciar os agradecimentos, sem nenhuma ordem de prioridade, portanto, iniciá-lo lembrando uma frase. Eu vou falar a frase em inglês, mas não é por pedantismo, não, é porque é uma frase que é muito usada nos Estados Unidos, que é to stand on the shoulders of giants, estar nos ombros de gigantes. Nós aqui da IPGE estamos sobre os ombros de gigantes. Meu primeiro agradecimento é a esses gigantes, começando lá atrás com Eugênio Goudin, Mário Simonsen, com tantos outros que tiveram a trajetória de erguer a escola. Esses nomes, o Bulhões, Otávio Gouveia de Bulhões, todos tiveram também carreiras públicas. O Bulhões, ministro da Fazenda do governo Castelo Branco, Mário Simons, ministro da Fazenda do governo Geisel, depois um pouquinho também do planejamento do governo Figueiredo. Mas são pessoas que, antes de mais nada, foram construtores daquilo que o colega colocou de instituições.
A IPGE é uma instituição. A responsabilidade nossa é muito grande, porque é uma instituição que lidera realmente na América Latina, como mostram as publicações internacionais e os rankings internacionais, e fazer isso num país como o Brasil, com uma necessidade de capital humano brutal, é realmente uma tarefa de muita responsabilidade, mas que nós tomamos no dia a dia com muito prazer. Então, essas pessoas que construíram a escola, a essas pessoas eu gostaria de dedicar o primeiro agradecimento, lembrando-as aqui. Depois nós temos todos aqueles que são do corpo docente da escola que estão aqui. O professor Ricardo, que estava aqui, já está à mesa. Professor Ricardo, coordenador do mestrado profissional. Nosso ex-diretor da IPGE, Renato Fragelli, um dos gigantes que construíram a escola. Temos também o professor Fernando Holanda, que já foi citado. Espero não estar... O professor Afonso Arinos, que está lá atrás, e o professor Luiz Braido, que estava aqui conosco, mas já não está mais, deve estar lá fora esperando. Os funcionários da escola, há vários funcionários aqui, que são aqueles que tocam o dia a dia. Os ex-alunos da escola, que sempre ajudam a escola. Os alunos que estão se formando, evidentemente, né? E, vou repetir, os pais, né? Os pais são certamente aqueles que sentem uma grande felicidade. Eu, como pai de 4 filhos, mas que ainda não passaram por esse estágio, fico imaginando, eu não vou conseguir deixar de derramar algumas lágrimas nas formaturas que eles tiverem. A Maria Silva está dizendo, se prepara, exatamente. Bem, então, eu gostaria também de agradecer aos colegas da mesa, o professor Carlos Heller, nosso diretor de ensino do mestrado e doutorado, o professor Ricardo, que é coordenador do nosso mestrado profissional, e também a grande gentileza que teve a ex-aluna da IPGE, a Maria Silvia, de trazer aqui para a gente a sua experiência ao longo de todos esses anos como ex-aluna da nossa escola. Então, eu desejo que todos tenham uma excelente noite e convido a todos para um coquetel que se dará em seguida. Muito obrigado.